Importa, mas não é tudo. O próprio artigo 28 determina que não é apenas a quantidade que deve ser usada como critério para distinguir o porte para uso pessoal do tráfico. Outros elementos do contexto em que se desenvolveu a ação devem ser observados. Então, veja, os antecedentes da pessoa, o contexto em que a droga foi apreendida, todo o entorno deve ser observado para que se defina se há tráfico ou se há porte para uso pessoal. Então, meu caro amigo, não é uma coisa objetiva, não é uma coisa de quantidade. A quantidade é um dos elementos. Como eu disse, uma quantidade absurda é tráfico, uma quantidade ínfima vai ser porte, mas não é o único critério. E não existe uma tabelinha, não existe uma lista da Anvisa dizendo, olha, mais do que tanto é tráfico, menos do que tanto é porte. Não é. A quantidade é mais um dos elementos que se usa dentro de todo um contexto. Patrícia, o que você acha disso? Você acha isso bom? Eu acho bom. Acho que quanto mais a gente engessa o juiz, quanto menos a gente confia no nosso juiz, mais injustiças a gente pode cometer. Agora, houve críticas da doutrina. A doutrina, muitos doutrinadores apontaram que um critério com base nas circunstâncias, nos antecedentes, na conduta social da pessoa que é apreendida com a droga, pode ser um critério que leva à elitização. Isso é verdade? É verdade. Pode haver elitização. Então, imagina que um menino ali da favela é pego com X quantidade de cocaína. Ora, talvez pelo contexto, pela vida daquele menor, daquela pessoa e etc., o juiz ele seja induzido a pensar que ele é um pequeno traficante. Por outro lado, se a mesma quantidade de cocaína é pega, né, é apreendida com uma pessoa, um rapaz de classe média alta, então imagina que está lá dentro da universidade, um rapaz de classe média alta, é pego com a mesma quantidade de cocaína, talvez o juiz ou o policial, o delegado, observando todos esses elementos do contexto, seja induzido a achar que ele é usuário e não traficante. Percebeu a elitização? Quer dizer, a mesma quantidade de droga ali com o pobre vai levar a achar que ele é traficante. Com o rico, pode levar a achar que ele é usuário. Então, a doutrina apontou que essa subjetivização, quer dizer, que o fato de você tornar muito subjetivo o critério, pode levar a uma elitização. Pode ser uma coisa ruim. Mas, ressalvado esse perigo, quer dizer, tomado cuidado com esse perigo, eu acho que é uma coisa boa. Não dá para a gente ter um critério meramente objetivo sob pena de cometer injustiças. Então, quer dizer que a quantidade não é tudo. A quantidade tem que ser analisada dentro do contexto. Tudo bem? Próxima pergunta. Professora, existe crime de tráfico, mesmo se alguém der a droga de graça para outra pessoa? É uma pergunta muito bacana. Porque, veja, a diferença entre o porte para uso pessoal, o tráfico, o fornecimento para uso compartilhado, às vezes pode ser muito sutil. Então, eu vou responder bem objetivamente a pergunta do colega. Existe tráfico, mesmo se eu fornecer gratuitamente? Sim, existe. O tráfico tem 18 verbos e um deles é fornecer, ainda que gratuitamente. Mas, professora, você não disse que fornecer gratuitamente para o amigo ali na festinha, na rodinha, não é tráfico? É um crime autônomo? Pois é por isso que deve ser analisado o contexto. Perceba, fornecer gratuitamente, em caráter eventual. O que é eventual? Esporádico. E para uso compartilhado, é a história da rodinha mesmo, é a festinha. Para uso compartilhado, isto não é tráfico. Isto é um crime mais brando. Fornecimento eventual para uso compartilhado. Agora, o fornecimento gratuito pode se enquadrar no tráfico, o traficão mesmo, e não esse crime mais brando? Pode. É aquela imagem bem conhecida do traficante que dá a primeira dose de graça, esperando viciar, ou esperando pelo menos que o usuário tome gosto. Então, uma coisa é eu chegar na festinha com a droga e dar para os meus amigos e todo mundo usa a droga junto. Isso não é tráfico, é um crime mais brando. Outra coisa é eu já ser uma traficante profissional,
eu te abordo, né? Você está ali com os amigos, e eu te abordo e falo, ó, você quer experimentar isso aqui é 10, isso aqui é muito bom, isso aqui você vai ficar vendo a vida cor-de-rosa. Toma aí a primeira que é de graça, depois você vai me procurar. É diferente, não é? Veja que, teoricamente, o que eu estou fazendo é a mesma coisa, estou fornecendo de graça. Mas no primeiro caso, evidentemente que eu não estou fornecendo com o intuito de formar minha clientela, de estabelecer uma relação de mercancia. Não é isso, né? Eu estou fornecendo ali para uso compartilhado. Enquanto no segundo caso, ainda que nesse momento eu esteja fornecendo de graça, ok, existe a tipificação da conduta do traficante. Você percebe a diferença? Então, quer dizer, respondendo à pergunta do colega, é sim, pode ser considerado como tráfico, em determinados casos, o fornecimento ainda que gratuito. Mas lembra, para a prova, se tiver escrito fornecer gratuitamente em caráter eventual para uso compartilhado, aí não é tráfico. Aí é mesmo aquele crime mais brando. Ok? Vamos para a próxima. Professora, uma pessoa pode ir presa por porte de drogas? Logo que surgiu a nova lei de drogas, era a pergunta que não queria calar, né? Todo mundo me fazia essa pergunta. Pode ir preso por porte de droga? E a resposta é não, não e 1000 vezes não. Veja, não pode ir preso processualmente, não se admite prisão processual. Primeiro, porque é uma infração de menor potencial ofensivo, então não se prende em flagrante. Se lavra o termo circunstanciado, não há prisão em flagrante. Por outro lado, não há possibilidade de prisão preventiva e nem temporária. Então, não tem prisão processual. Aí você vai dizer, mas professora, pera um pouquinho. Nós aprendemos que mesmo em caso de infração de menor potencial ofensivo, não se lavra flagrante se o sujeito se comprometer a comparecer à sede do juizado. Mas se ele não se compromete a comparecer à sede do juizado, eu não posso prender em flagrante? Ainda assim, o entendimento é que não. Porque como não há prisão, pena, seria desproporcional eu prender durante o processo. Como é que eu deixo a pessoa, durante o processo em que vigora a presunção de inocência, eu deixo ela presa, se no final, quando se comprovar a culpa, ela não vai poder ser presa? Entende? Não tem sentido de acordo com a proporcionalidade. Então, o entendimento é de que não cabe, isso já caiu na OAB algumas vezes, inclusive em segunda fase, não cabe prisão processual alguma em caso de porte, nem de reincidente, nada. Não cabe prisão processual alguma em caso de porte. E também não cabe prisão-pena, né? A pena é pena restritiva de direito. Se a pena restritiva de direito não for cumprida, o juiz aplica admoestação verbal ou multa. Então não tem como ser preso. Não tem jeito. Não dá para prender mesmo. Tá bom? Essa é a questão. Próxima. Se alguém vai numa passeata pela legalização das drogas, comete crime? Bom, é uma pergunta muito legal. Deixa eu primeiro estabelecer uma diferença. Na lei antiga, era considerado como um crime equiparado ao tráfico induzir ou incitar o uso de droga de forma pública, generalizada. Então, na lei antiga, era crime induzir, incitar. Imagina, eu faço uma música, vamos todo mundo fumar maconha. Eu faço uma música generalizada incitando o uso de droga. Isso, na lei antiga, era crime equiparado ao tráfico. Na lei nova, não. Na lei nova, o crime é específico. O crime é induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de droga. Esse alguém precisa ser uma pessoa determinada. Você. Eu falo, ô, meu, usa aí. É mó legal. Né? Eu te instigo, te incito, te auxilio. Ó, é assim que faz. Né? Ao uso de droga. Mas eu preciso de uma vítima determinada. A incitação pública ao uso de droga não é mais crime previsto na lei de drogas, ok? A incitação pública, então ir numa passeata, por exemplo, não é mais crime previsto na lei de drogas. A incitação pública ao uso de droga poderia cair no Código Penal, né? Lá no artigo 286, que é incitação à prática de crime. Então poderia cair lá no Código Penal. Acontece que ir a uma passeata, isso é tranquilo, já caiu na segunda fase da OAB, ir a uma passeata não é incitar ninguém à prática de crime. Isso é livre manifestação do pensamento. Se eu digo,
Olha, eu acho que tinha que discriminar